Boas, amigo. Então, como é que tá? Está tudo bem? E muito Tá, obrigado por estar aqui connosco à conversa. É um privilégio enorme ter-o aqui a beleza. acompanhar. Prazer é meu, amigo. Ia-te começar a perguntar se nos podias falar da tua carreira no Brasil antes de chegar a Portugal. Sim, aqui eu comecei, né, no Londrina, a equipe do Paraná, e logo com 16 anos eu tive minha transferência para Português dos Esportes, fui negociado com essa equipe, ainda era juvenil. Lá na Portuguesa eu permaneci durante 5 anos, até subir aos profissionais, tudo. Comecei a jogar no profissional, depois tive um empréstimo no Sport Recife, retornei à Portuguesa. E aí fui para um clube pequeno, mas muito bem estruturado no Rio Grande do Sul, onde nós conseguimos chegar à, à semifinal da Copa do Brasil. E depois dessa competição eu acabei ingressando para Portugal, para o Foi, Salgueiros, né? foi em Felgueiras na altura, não? Não, eu tinha firmado com o Salgueiros, só que daí nós chegamos e na pré-época teve o problema que o clube tinha dívida com as finanças, essas coisas, e acabou sendo despromovido e eu Ah, sim. acabei no último dia assinando com o Felgueiras, onde eu permaneci 3 meses. E como é que foi a tua adaptação a Portugal? Um país diferente, cultura diferente? Eu consegui me adaptar bem. Logo assim, era uma coisa que eu tinha muito focado em mente, né, que queria vencer em Portugal, e eu fui com isso em mente. Tive uma recepção fantástica por parte dos portugueses, onde fui muito bem acolhido, e, e assim, foi um período muito bacana da minha vida. Claro. Tu a seguir a Felgueiras e vais para o Vitória de Setúbal, que é a primeira vez que vais à primeira Liga Portuguesa, né? No Vitória de Setúbal. Um, Exatamente. No mercado, na janela de inverno, né, eu acabei sendo negociado do Felgueiras para o Vitória de Setúbal. E cheguei lá, o começo foi um pouco complicado, porque o treinador na época era o José Coceiro, não queria, e acabou que o Chumbita Nunes, né, na época o presidente, acabou comprando a ideia e tive muita dificuldade nos 3 primeiros meses, onde não era nem relacionado para o banco. E aí quando tive a primeira oportunidade também, entrei e não saí mais. mas acabaste por ser no Vitória de Setúbal que te destacaste, que depois é que arrumaste ao Benfica a seguir. Foi, antes, Exa foi nessa equipa do Vitória de Setúbal que também ganhou a taça, né? No ano em que tu saíste. Depois. Exatamente, no ano que eu cheguei, aí eu comecei a jogar. Acho que era a 24ª jornada do campeonato, 26ª, se não me engano. E estava nos oitavos da taça, a gente conseguiu chegar à final e ser campeão em cima do Benfica. Na altura houve uma situação para eu ir para o Sporting, mas o presidente não quis negociar naquela altura, que praticamente o time todo nosso do Vitória de Setúbal encerrava contrato, né? E ele quis manter na época, que era eu, a espinha dorsal do time, que era eu, o, o O Sandro, Jorginho, o Não, o Jorginho, Jorginho já né? saiu, o Jorginho tira pro Porto, era eu, o Sandro, o Nandinho, lateral esquerdo, e o Bruno Ribeiro. Sim. Então ele queria que a gente ficasse para ajudar, né, a adaptação das novas contratações, os novos jogadores queriam chegar. E eu acabei por ficar ainda e fiz um acordo verbal com o presidente Chumbita na época que caso eu chegasse na metade do campeonato, né, no final da primeira volta como menos batido da liga, ele me negociava. Se viesse uma proposta de acordo com aquilo que eu queria e que fosse boa para o clube também. E foi o que aconteceu quando surgiu o interesse de Porto e Benfica. E já naquela altura te destacavas a defender penaltis, não é? Também. Sim, eu sempre tive essa, assim, sorte, facilidade, né, e esse Não dom é? também nos penaltis e acabei me destacando bem nessa minha trajetória dentro do Vitória de Setúbal. A seguir vais para o Benfica, mas há uma polémica com o Futebol do Porto naquela altura, em que o teu empresário. E podes-nos contar só um bocadinho dessa história que já é repetida? Sim, o que aconteceu foi que na véspera do jogo, nosso último jogo antes da paragem do Natal era contra o Benfica, tá? No Vitória de Setúbal. E nessa semana, no começo dessa semana, um dirigente do clube me procurou
e me ofereceu um pré-contrato para assinar com o Benfica, para ir para o Benfica. Na altura, era, em termos financeiros, era muito vantajoso, e outra coisa, era o Benfica. Claro. E eu, na altura da semana, falei assim, tenho que pensar, tal, e vamos ver. E eles ficaram a semana toda, me ligavam 4, 5 vezes por dia, até não queriam que eu jogasse contra o Benfica esse jogo, porque o Benfica, se não me engano, ainda estava atrás de nós na tabela e tinha que encostar no Porto. E eles não queriam que eu jogasse de jeito nenhum. E eu acabei por decidir jogar a partida, até mesmo antes, no aquecimento. O diretor do clube veio falar comigo do Benfica para não jogar, tal, e eu acabei jogando, e a gente perdeu o jogo no minuto 92 com o gol do Nuno, entendeu? Nessa altura. E depois do jogo eu conversei com o meu empresário e disse a ele que tinha uma proposta do Benfica. Isso já era 2 horas da manhã do dia 21 de dezembro, se eu não me engano. 2 da manhã a gente no hotel reunido. Tô em Lisboa e meu empresário liga e fala que tem uma situação que era para eu descer para o Porto. Claro. Aí eu falei, não, quero saber. Ele falou, não, tem um clube aqui que vai pagar o dobro do que o Benfica está pagando. Aí eu falei, tá, mas qual que é esse clube? Ele falou, não, vem pra cá. Ele falou, não, se você não falar, não vou descer. Ele falou, é o Porto, Futebol Clube do Porto. Eu peguei e acabei descendo pro Porto, entendeu? E cheguei lá, fiquei lá praticamente, cheguei era final do dia, 5 horas da tarde, no dia seguinte tinha voo pro Brasil, para minha família, tudo, eles acabaram embarcando, fui me reunir com o pessoal do Porto, era 3 horas da manhã, e ficou acordado que eu ia pro Porto. No dia seguinte eu fui para a sede do clube, e fiquei das 11 até 6 da tarde, que era o horário que saía meu voo. Fui assinar o contrato, já era 5 horas da tarde, entendeu? De lá eles me colocaram no avião. Mas foi uma situação muito complicada na época, porque o meu desejo, desde sempre, foi jogar no Benfica. Só que a proposta do Porto era muito superior, eu pensei na minha família, era o dobro do que o Benfica tinha me oferecido, e eu acabei... E nesse intervalo todos ficavam me ligando, o clube, o presidente do Vitória de Setúbal, que estava acertado com o Benfica, o diretor esportivo na época me ligando, todo mundo, e eu não atendi o telefone, eu embarquei. E quando eu desembarquei em São Paulo, o Chumbita me ligou e eu atendi. Ele falou, onde você tá? Eu falei, tô no Brasil. Ele falou assim, olha, eu quero ouvir o que você quer. O que você decidir, para mim tá bom, que eu fiz um acordo com você e a vantagem do Benfica para nós é superior. Aí eu falei assim, presidente, é o seguinte. Ele falou assim, não. Ele falou assim, o presidente do Benfica quer falar com você, o Luiz Felipe. Eu falei, tudo bem, pede para ele me ligar então. Aí o presidente me ligou. Aí eu estava até no aeroporto em São Paulo ainda, tinha acabado de desembarcar, e ele chegou e falou, Amoreto, eu não vou ficar entrando em leilão e tal, e eu quero saber qual que é a sua vontade. E eu deixei claro para ele na altura que minha vontade era jogar no Benfica. Só que a proposta que o Porto tinha feito para mim era superior, entendeu? E para mim, para minha família, era melhor na altura. Eu falei assim, minha vontade é tão grande em jogar com o Benfica, eu poderia muito bem pedir mais dinheiro aqui, que eu sei que o senhor iria dar, até por causa da briga. Eu falei, me dá o contrato que o Porto está me dando, o Porto está me dando, e eu assino com vocês. E foi o que aconteceu. Aí houve aquela confusão toda, passei a semana no Brasil, e todos os dias jornais, foi uma coisa que me deixou muito chateado. Vai pro Porto, vai pro Benfica, mas eu já estava certo no Benfica. Só que nesse intervalo eu tinha assinado um pré-contrato com o Porto. Eu assinei um pré-contrato com o Porto. Só que daí o Porto acabou que não entrou em acordo com o Vitória de Setúbal e minha vontade prevaleceu, entendeu? E aí aconteceu todo aquele episódio chato, né, que todos sabem aí, e foi uma coisa assim que, ao meu ver, acabou me prejudicando muito, entendeu? Uma coisa meio desagradável. Achas que isso te prejudicou no Benfica depois? Eu acredito que sim, porque o que acontece? Eu cheguei do Brasil no dia... O presidente passou o Réveillon no avião, foi me buscar, o Luiz Felipe, do dia 31 para o dia 1º. Dia 1º nós retornamos, ele desceu e já embarcou no avião que a gente voltava para Lisboa. E aí, quando eu cheguei, o Kim estava muito bem, entendeu? Eu vinha de 4 jogos sem sofrer gols. Eu vinha numa fase excepcional também, onde eu tinha sofrido apenas 3 gols na primeira volta do campeonato. E o que aconteceu? Quando eu cheguei, o Koeman
me chamou quando eu estava no Brasil, ainda me ligaram e falaram assim, olha, dia 3 a gente estreava dia 4, jogava contra o Gil Vicente, eu acho, não, contra o Passos em casa. E aí o dirigente na altura me ligou e falou assim, ó, dia 4 você tem que estar em campo, vai jogar. Eu falei, ó, depende do treinador, né? Ele falou, não, você vai jogar. E eu cheguei, trabalhei durante a semana, aí fui para estágio e o Kuma me chamou. Perguntou como que eu estava, eu falei, tô bem, professor, estou à disposição e tal. Ele falou, então a posição é sua de hoje em diante. E aquilo caiu mal dentro do grupo. Caiu Claro. mal porque tinham pessoas fortes dentro do grupo, Simão, Nuno, Petit, e ficou um racha, entendeu, entre os brasileiros Claro. ali, porque a nossa equipe era composta de 5 brasileiros, praticamente 11, na época. E aquilo ficou muito ruim para mim, porque o que acontece também, venho de um clube de menor expressão, a imprensa começou a bater muito, entendeu? Começou a bater e eu lembro que contra o Passo eu fiz uma partida muito boa e depois nós fomos a Barcelos jogar contra o Gil, onde nós ganhamos de 3-1, só que daí, pô, ali começaram as críticas e tal, e, pô, eu não podia ter o mínimo erro que a imprensa descia o pau, entendeu? Tinha divisão dos adeptos também, Claro. e uns gostavam do Moreira, outros do Kim, e eles não aceitaram também essa troca, entendeu? Ao meu ver, hoje, analisando, para mim teria sido muito melhor se eu tivesse chegado ao clube, me ambientado, entendeu? Mais um mês ali, Claro. 4, 5 jornadas, depois entrar no 11. Não da forma que foi. Mas são coisas que a gente não escolhe, né? Eu tinha Claro. que estar à disposição do treinador e foi uma opção dele. Mas acabaste por fazer mesmo assim grandes jogos. Jogaste contra o Liverpool, jogaste contra o Barcelona que defendeste o penalti do Ronaldinho, que para mim é o momento em que me fica mais do Moreta é esse, aquela defesa É. do Ronaldinho. Sim, eu acabei tendo bons jogos, mesmo no campeonato e na Liga dos Campeões. O que aconteceu é que a nossa equipe, na época, a gente deixou um pouco a desejar no campeonato, porque a gente estava muito bem na Liga dos Campeões. E a gente pegou o Liverpool, que era o atual campeão da edição anterior, nós conseguimos eliminá-los com 2 grandes jogos, entendeu? E depois contra o Barcelona também demos luta até o último minuto. Então, assim, tive bons momentos e depois acabou por as coisas não ter corrido tão bem, entendeu? Um pouco de culpa minha também, que acabei perdendo um pouco o foco, que nessa altura teve uma situação que eu poderia ser transferido para o Fenerbahçe e acabou mexendo um pouco, porque eu vinha sofrendo muita crítica nos primeiros 6 meses. Claro. E quando surgiu essa situação, eu fui saber depois de 2 meses, entendeu? Me deixou muito chateado, porque na altura, se eu soubesse na altura do interesse, eu teria com certeza pedido para o presidente para negociar. Só que a posição do presidente eu entendo também. O presidente foi um pai para mim e ele comprou uma briga muito grande para me trazer, entendeu? Então eu não poderia também deixá-lo na mão. Ainda continuas a ter relação com ele e com o FBP? Tem tempo já que eu não falo com o presidente, com o Luiz Felipe. Já tem um bocado, já tem acho que uns 2 anos a última vez que nós nos falamos, entendeu? Mas Claro. é uma pessoa que eu tenho uma gratidão eterna por tudo que foi e fez por mim dentro do clube. Uma pessoa que apostou, entendeu? E é uma pessoa que colocou o Benfica no nível que é hoje, né? Se o Benfica tem a estrutura que tem hoje, essa leva de títulos, é graças ao Luiz Felipe. Eu até te ia perguntar isso, era como é que tens visto o crescimento do Benfica da tua altura e para agora que tem a formação de Seixal, que tem o Seixal? Sim, quando eu cheguei em 2006, né? Acho que foi Não, em 2005. 5, a gente treinava no Jamor, Não é? entendeu? Nós treinávamos lá, que o CT ainda estava em construção, sem treinamento, e daí no final da época nós fomos para o Seixal. E hoje é a potência que é, entendeu? Hoje o Benfica, em termos de estrutura, para mim é a melhor equipe de Portugal. E uma coisa que foi de subimportância para o Benfica trilhar esses caminhos de títulos que eles tiveram aí foi a blindagem que eles conseguiram fazer dentro do clube, coisa que não tinha na minha época. Porque
qualquer coisa, pô, a gente nem saía do centro de treinamento, já estava na imprensa, todo mundo sabendo, todo mundo falando, comentando, entendeu? Então não tinha essa blindagem que hoje tem. Eu tive a Claro. oportunidade de regressar ao clube depois de 4 anos, que eu tinha saído, que foi em 2014, e quando eu cheguei, eu falei, nossa, é outro mundo, entendeu? É outro mundo, desde os camarotes nos jogos, dentro do clube, o dia a dia, é uma coisa fantástica. Era muito mais fácil de jogar agora. Pô, com certeza. Sim, com certeza. Porque eu participei de uma fase do Benfica, onde o Porto vinha muito bem, entendeu? Tinha uma dinastia muito grande dentro do futebol português, e o Benfica estava dando os primeiros passos para se estruturar, para colher os frutos que vem colhendo nos últimos Claro. 5, 6 anos, entendeu? Nos últimos 10 anos, vamos pôr. E eu, quando o clube começou, tanto é que quando eu saio do clube, é o ano que o clube é campeão, Sim, entendeu? Foi nessa altura, e por coincidência, assim, e até engraçado, porque quando eu retorno para 2009, 2010, se eu não me engano, 9, 10, antes de acabar a época, eu tive que fazer uma cirurgia no joelho. E eu, na época, o Rui já era diretor, eu falei, Rui, eu não quero mais ficar aqui, quero ir embora, cara. Quero ir embora, não vou ficar, não vou ficar. Aí vim de férias, recuperei e tal, e no regresso eu já não queria voltar. E o Jorge Jesus, na época, pediu. Falou, não, quero ver o Moreira e tal. E, por incrível que pareça, foi a minha melhor pré-época. Entendeu? Foi claro. uma pré-época que eu estive muito bem, entendeu? Estava muito acima da média. Claro. Estava me destacando nos treinamentos, nos jogos amigáveis, entendeu? De preparação. E nós fomos para um torneio em Guimarães e o Jorge chegou e falou para mim, falou, Moreto, infelizmente as coisas já estavam praticamente encaminhadas aqui, depois me arrependi por ter pedido para sair, porque eu acredito que se eu tivesse ficado com o Jorge Jesus, eu ia ter uma trajetória bem diferente do que foi no Benfica, ia ter muitos êxitos, porque eu me encaixava no perfil que ele gostava de um guarda-redes. Claro. E ele sentou comigo e falou, Moreto, você, pô, me surpreendeu muito nessa pré-época, só que quando eu fiquei sabendo que você não queria mais regressar, já estava conversando com o Júlio César, e a gente acabou aqui fechando com ele, e eu vou ter que dispensar um goleiro. Entendeu? Infelizmente, ele falou assim, vai ter que ser você porque eu não posso dar uma vaga de estrangeiro, que eu preciso ter jogadores portugueses para escrever nas competições europeias. Claro. E o motivo de eu ter saído na época foi esse. E quando eu fui conversar com o presidente, né, nós tivemos uma reunião e ele falou, porra, essa época eu achei que ia ser sua grande época e tal, você está indo embora. Aí eu falei, nós vamos ver um clube. Eu falei, não, presidente, eu quero me desvincular do clube, não quero mais ter contrato, eu tinha mais 2 anos de contrato. E aí o presidente falou assim, não, vai para o Brasil, arruma um clube e tal, a gente paga uma grande parte do seu salário e tal, e depois você retorna. E acabou que eu peguei e não quis na altura, a cabeça também estava toda ferrada, e falei, não, eu quero me desvincular, e acabei indo embora para o Brasil, entendeu? Voltando para o Brasil. Claro. Mas antes disso, tocando um bocadinho antes disso, ainda tiveste o selecionador aí nacional e como treinador, o Fernando Santos. Exato, trabalhei com o Fernando, foi uma pessoa assim muito importante para mim, que quando eu fui para a Grécia foi ele que me indicou. E na nossa pré-época aconteceram muitas coisas, entendeu? Comigo, assim, quando a bruxa estava solta, sabe? Rapaz, eu consegui perder a pré-eliminatória, coisa que nunca aconteceu na minha carreira. Aconteceram outras coisas, entendeu? Então, era um momento que já não dava mais, não tinha mais clima para eu permanecer no clube, entendeu? E eu queria jogar. Eu poderia muito bem ter cumprido todo o meu contrato e renovando se eu fosse um cara mais calado, aceitasse mais a situação. Mas eu sempre fui um cara de temperamento muito forte, de personalidade muito forte, falava o que tinha que falar, entendeu? Não media as palavras. E isso acabou me prejudicando muito dentro do clube, entendeu? Porque eu batia muito de frente com a imprensa, com tudo, e isso acabou prejudicando. Mas são coisas que servem para o nosso aprendizado, né? E não tem como voltar. Ainda tiveste algumas histórias engraçadas lá? Cara, a gente tinha várias coisas aqui. Tinha pessoas que eu gostava muito, entendeu? Pessoal que fazia o trabalho de suporte ali da rouparia, a tia da cozinha, Pedro Mantorras. Tem várias coisas legais assim no clube, entendeu? Foi uma passagem que, tanto é que eu sofri muito, foi muito doloroso quando eu saí para ir para a Grécia.
que eu fui buscar minhas coisas no clube e eu não quis me despedir de ninguém, porque eu tinha um carinho, um amor muito grande pelo Benfica. Até hoje tenho, entendeu? É um clube que me deu tudo. É. Claro, e outro também que eu tenho um carinho enorme, que é o Vitória de Setúbal, né? Que se não fosse o Vitória de Setúbal, não teria chegado ao Benfica. Então é um clube também onde a cidade onde tem um carinho, um respeito muito grande. Mas é isso. Ainda tiveste esse empréstimo à Grécia e te perguntarem como é que foi a tua adaptação e tiveste outro empréstimo depois ao Olhanense. Não, na Grécia eu tive um empréstimo, né? Eu fui emprestado com opção de compra. E na metade da época, o Aika, tive um começo difícil, porque eu não falava inglês na época, e foi muito complicado o começo para mim, a comunicação, tudo, por mais que nós, na época tinha o Rivaldo, tinha o Manuzinho também, que era do Benfica, foi para lá, o Manduca, tinha mais dois brasileiros, mas a comunicação dentro das partidas era muito difícil para mim, treinamento, e acabei assim, comecei a jogar, aí na terceira rodada do campeonato eu saí, entendeu? Teve a troca, não estava bem, o clube não vinha bem. E aí eu voltei na nona jornada, 10ª jornada, que o goleiro foi expulso, eu voltei muito bem e continuei. E aí em dezembro eu peguei uma série de 7 jogos sem sofrer gols também, na Liga Europa e no Campeonato Grego. E houve o interesse do clube em acionar a opção de compra. Na época era 1.200.000 e o clube estava disposto a pagar até 800. E quando eu soube disso, saiu na imprensa portuguesa tudo, e eu disse que não queria retornar ao Benfica. Porque minha ideia era ficar na Grécia, minha filha tinha nascido na Grécia, estava para nascer, né, na época, ela estava para nascer, e eu disse, comecei a falar que não queria voltar, e acabou que o Benfica não baixou o preço, e no final, faltando acho que um mês e meio de campeonato, faltavam umas 5 jornadas, eles pegaram e vieram falar comigo, o presidente do clube, falou, Moreto, a gente vai tirar você porque na época o suplente era da seleção da Áustria e era ano de europeu. Falou, nós vamos colocar um jogador nosso porque senão ele não vai ser convocado e o clube precisava de dinheiro, entendeu? Para ver se valoriza, vai para o europeu e a gente consegue vendê-lo. E aí acabei que fiquei, meu final de contrato, os últimos 6 jogos na Grécia, treinando, ia pro jogo, né, tudo, mas ficava no banco. Mas foi uma experiência bacana. E no Olhanense eu já estava livre, já era um jogador livre. E quando eu operei o joelho, eu voltei para Portugal, né? Eu operei o joelho, vim de férias para o Brasil, voltei para Portugal, foi quando eu rescindi meu contrato. Aí eu regressei para o Brasil e tive que fazer uma nova cirurgia, eu fiquei um ano parado. Temporada 2009-2010 eu fiquei parado. E aí foi quando eu retornei e fiz o contrato com o Olhanense. Fiquei 6 meses e acabei indo para a Polônia. O treinador era Daoud Fakirá no Olhanense. Eu peguei o Daoud Fakirá. Ia-te perguntar um bocadinho na Grécia, como é que gostaste daquele ambiente? Aquele ambiente era terrível, né? Era como estavas habituado em Portugal, aqui no Benfica também. Os adeptos são uma loucura lá. Cara, eu vou te falar uma coisa, é surreal. A paixão que eles têm pelo futebol, a loucura que é, principalmente quando era derby. Assim, não tem explicação. Todo jogo era casa cheia, entendeu? Nós jogávamos no Estádio Olímpico, que era 82.000 pessoas a capacidade. Todo jogo colocava ali 60, 70 mil pessoas. Então, assim, eles são apaixonados pelo futebol, brigam, é loucura. E assim, em um futebol na época, nós estamos falando de 12, 13 anos atrás, era muito desorganizado, entendeu? Era uma coisa assim desorganizada, arbitragem, tudo. O Olympiacos tinha um poder muito grande, entendeu? Sobre o campeonato. Então, tanto é que a gente perdeu o campeonato por 1 ponto, entendeu? Nós perdemos o campeonato para o Olympiacos por 1 ponto, foi a menor diferença que tinha acontecido nos últimos 10 anos na época, entendeu? Porque sempre o Olympiacos ganhava disparado. Claro. Ia-te perguntar sobre a Polónia, como é que correu a tua experiência lá? Cara, a Polônia foi bom, mas teve um desgaste também com os jogadores locais. Nós tínhamos 11 jogadores estrangeiros na equipe. E quando eu chego, houve um impacto porque meu salário acabou sendo vazado na imprensa.
Claro. E isso gerou um certo desconforto dos jogadores mais antigos da equipe e tal, que, pô, eu ganhava 5, 6 vezes mais do que eles ganhavam, entendeu? Meu salário era em euro na Claro. época e o deles era no slot. Então isso aí acabou no começo, mas depois de um mês tal, eu consegui me adaptar bem a eles. Mas tem um fato curioso, assim, até engraçado, quando eu cheguei acostumado com... Eu passei no Benfica, né? Tinha uma, porra, estrutura gigantesca. O AEK, mesmo com um pouco de desorganização, tinha uma estrutura muito boa, que era um clube grande da Grécia. Mas quando eu chego na Polônia, principalmente nos primeiros 15 dias, tudo, aí nós fomos para pré-época. Pô, e chegou para ir para pré-época, eu que tinha que levar meu material de treino, entendeu? Tinha que levar as botas, levar as luvas, levar agasalho, tudo. Eu falei, pô, mas eu falei, não, você que eu tava no ônibus já esperando pra gente ir pro Claro. aeroporto. E Aí eu eu vejo lavar a todo roupa, mundo chegando com mala. Oi? e lavavas a roupa em casa também, se calhar. Pois, então, eu falei assim, pá, mas vem cá, eu vou ter que fazer o que com essa roupa? Vou ter que levar pro treino aí. Aí nós fomos pra pré-época, eu tinha que levar. Aí chegou lá, a gente usava, lavava na lavanderia do hotel, né? E depois, quando nós retornamos a Gdynia, na época que eu jogava, eles Claro. tiveram que... Eu tive que trazer as roupas de volta, entendeu? Mas foi um Claro. clube bacana, porque logo quando eu cheguei foi a inauguração do estádio, entendeu? Uma cidade, assim, pô, muito boa. Então tinha o clássico do lado com o Lech Gdansk. Foi uma experiência bacana. Ia-te perguntar se a tua não ida à seleção brasileira é algo que te deixa triste. Porque tiveste grande tempo aí no Benfica e não campeões e podias ter ido à seleção. Sim, eu tive a oportunidade, tive cotado para ir para a Copa de 2006, né? E onde eu vinha numa fase espetacular, Vitória de Setúbal, Benfica. Eu acredito que se eu tivesse tido o início de época no Benfica, a temporada toda, se calhar poderia ter acontecido isso, entendeu? Claro. Essa chamada. E na época, inclusive, eu falei com uma pessoa da CBF, me contactaram e disseram que estavam acompanhando o meu trabalho, porque saiu, né? Eu cheguei a ser o guarda-redes mais batido da Europa na primeira volta dos campeonatos europeus. Claro. Vinha muito bem nas competições europeias, tanto pelo Vitória de Setúbal na UEFA e depois na Champions com o coisa. Então, o que aconteceu? Na altura, para a Copa, entendeu? Claro. Mas é uma coisa assim que ficou, sabe? Mesmo nas camadas jovens eu nunca fui, não fui chamado assim, mas passou e Claro. tá bom. Ia-te perguntar como é que vês a seleção brasileira agora neste momento. Ao meu ver, eu sou bem sincero em falar com você, eu não assisto os jogos da seleção. Ok. Não tenho mais o interesse que eu tinha antigamente. Até por a seleção hoje, ao meu ver, não tem uma identidade como tinha antigamente, entendeu? Porra, antigamente a gente tinha Roberto Carlos, tinha Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Cafu, grandes jogadores, entendeu? Hoje a nossa referência é o Neymar, e onde ele acumula, assim, ao meu ver, mais polêmicas do que coisas assim para você admirar a pessoa, entendeu? Para você ter uma admiração e acompanhar mais. Claro. Eu acho que deixou de haver o futebol arte também no Brasil, o futebol arte que havia antigamente. Estavas a falar daquele quadrado mágico no Mundial de 2006, do Ronaldinho, do Kaká, do Rivaldo, do Ronaldo. Exatamente. O que acontece hoje, que você vê moleque hoje com 16, 17 anos, já está na Europa. Claro. Entendeu? A gente não tem mais aquele jogador que faz a base no Brasil, aí começa a jogar no profissional, entendeu? Que é o nosso futebol, futebol arte, é um futebol descontraído. O jogador hoje brasileiro, eu acho que ele fica muito robotizado. Porque quando ele vai para a Europa a disciplina é muito grande, principalmente taticamente. E isso Claro. acaba cortando um pouco da característica do jogador brasileiro. Entendeu? Claro. De você ter aquele futebol arte, eu digo assim, um futebol... Eles, como se eles estivessem brincando na rua com responsabilidade, entendeu? Claro. E hoje é muito difícil você ver isso. Até aqui em Portugal isso nota-se muito. Eu acho que falta muito aos miúdos aquelas dinâmicas que a gente tinha antigamente de subir às árvores, por exemplo, de jogar Exato. descalço, essas coisas já não há.
Não há mais hoje, porque hoje o futebol, hoje você vê um miúdo aí de 14, 15 anos, tem um salário de 10 mil, 5 mil Claro, euros, 15 mil euros, coisa que era imaginável, entendeu? Há 15, 20 anos atrás. E hoje os empresários, hoje eles formam máquinas, entendeu? Eu acho claro, que hoje o talento está cada vez mais escasso. Hoje o jogador ele tem que trabalhar muito para ele chegar a um nível de um Cristiano Ronaldo. É o que eu costumo fazer uma comparação entre Cristiano e Messi. O Messi é talento nato. Ele sim, nasceu com o dom. O Cristiano é quem é ele hoje porque é o cara, na minha opinião, mais focado e mais dedicado dentro do futebol mundial. claro, O cara é uma máquina, entendeu? Ele trabalha para aquilo, ele sabe que se ele não trabalhar, ele não vai render. Diferente do Messi. O Messi trabalha também muito. Só que o Messi, ele tem um dom, que a bola chega nele e sabe o que ele vai fazer, entendeu? claro. É diferente. E hoje os jogadores têm isso, eles estão força, muita tática, entendeu? Então acaba tirando um pouco a característica do jogador mais talentoso. Claro. Ia-te perguntar qual foi o avançado mais complicado em que enfrentaste. Aquele que te Cara, chateava mesmo. eu enfrentei bastante. Eu joguei contra o Ibrahimovic, que era difícil. Joguei na época Eto'o também, Ronaldinho. Tinha vários jogadores, entendeu? As equipes que disputavam Champions, essas coisas, sempre tiveram grandes jogadores. Não dá para assim, especificar um. Claro. Ia-te perguntar se acreditas que o guarda-redes é um elemento solitário na equipa. É o quê? Um Desculpa. elemento solitário no jogo da equipa. Não, eu acho que ele é o elemento mais importante dentro de uma equipe. Entendeu? Solitário porque é uma posição específica, é o cara que treina separado do grupo, é o cara que veste uniforme diferente, só que é o cara que tem a maior responsabilidade dentro da equipe, eu acho. Entendeu? Claro, Então, assim, uma equipe precisa. Eu na época, quando você sente que a sua equipe confia em você e seus companheiros, cara, isso aí é meio caminho andado. Em qualquer profissão, você tem que estar com a confiança ao máximo. Pode ser. Nós tivemos um exemplo aí, o ano passado, o Courtois no Real Madrid. Pô, pra mim é um sim, puta goleiro. Só que, porra, teve uma temporada péssima. claro, Era nítida a falta de confiança dele. Entendeu? claro, Então, tudo na vida é confiança. claro, Entendeu? Tudo é confiança. Eu tive esses momentos de falta de confiança que, porra, pedia pra bola não chegar. E tinha claro. momentos que eu falava assim pros caras, pode deixar chutar, pode deixar cruzar, entendeu? A confiança tava lá em cima. O lado psicológico é o mais importante, né? O lado mental no jogo, no jogador. Com certeza. Com certeza. Você tem que estar com a cabeça boa e confiante. Ia-te perguntar qual foi aquele jogador com quem jogaste aqui em Portugal que podia ter sido um fora de série e que nunca conseguiu chegar lá. Portugal, cara, é difícil falar assim, entendeu? Não tem um jogador assim que eu lembre agora que poderia ter sido mais. Não lembro, assim. Hoje, sinceramente, eu não lembro. E qual é aquele craque que jogaste na tua equipe?